Muito boa noite, pessoal. Estamos ao vivo. E aí, galera, estamos ao vivo. Nossa terceira noite. Já fiz o meu desenho, já fui antecipando as coisas. E aí, vamos falar sobre fé. Hoje nós vamos falar sobre fé. Para mim, a fé é um dos temas mais importantes da nossa vida e em torno do qual giram as maiores ilusões. As pessoas se iludem muito em relação à fé. O que é a fé? Tudo é possível para quem tem fé. Esse é o nosso tema de hoje. Sejam todos bem-vindos. E aí, você é uma pessoa de fé ou não? Escreva aí nos comentários. Você é uma pessoa... Ó, o Nerizão, Nerita Borda, amigão. Tamo junto. Você é uma pessoa de fé ou não? É um dos temas mais importantes. Quando eu descobri o que é verdadeiramente a fé, eu tive uma transformação que eu nunca imaginei ser possível. Vamos trabalhar. Vamos tentar entender a fé. Pessoal, vamos lá então. Quem está aí? Solange, boa noite. Esther, boa noite. Mércia Padilha, boa noite. Como foi a aula de ontem? Quem assistiu a aula de ontem? Fez sentido para vocês? Ontem foi pegada, hoje vai ser mais pegada ainda. Salvador, Bahia. Enquanto o pessoal vai chegando, Cristiano Mendes, boa noite. Vou tirar um pouco os comentários, depois a gente volta. Eu só quero fazer uma rápida... Marlise Schuster, Paulo Tomasi. Vou desativar um pouquinho os comentários para nós não perder tempo. Enquanto o pessoal vai chegando, sempre tem os atrasadinhos. Vou fazer uma breve recapitulação. Vocês estão lembrados dessa analogia em que nós estamos trabalhando nessa série de aulas? O que é esse abajur? Esse abajur é uma analogia a quem nós somos. E o abajur ele é basicamente composto, lógico, tem mais peças, mas nós estamos considerando duas peças. Quais seriam essas peças? A cúpula, que é essa saia, e dentro existe a luz. Não estou nem falando da lâmpada, eu estou falando da luz. E todos nós temos essas duas coisas como ser humano. Nós temos a cúpula e nós temos a luz. E isso é natural, tá? A cúpula são as coisas físicas. É o nosso pensamento, é o nosso corpo. A luz é a nossa essência. É aquilo que existe em nós que não tem forma. A vida não tem forma. Nós não temos uma vida, nós somos uma vida. Há uma manifestação, o corpo físico é uma manifestação da vida. E o que acontece? Qual que é o grande problema? O grande problema é que, na medida que você vai crescendo, isso aqui é da aula 1, tá? Na medida que você vai crescendo, você vai assimilando crenças, você vai assimilando convicções, você vai trazendo experiências do passado e aos poucos, lembra que eu falei, acho que foi ontem, ou na primeira aula, uma criança, ela é essência pura, ela é luz pura. E na medida que você vai formando as suas estruturas mentais, as suas crenças e tudo mais, e você vai se identificando com essas crenças, o que acontece? A tendência é você se identificar tanto com a cúpula, com a voz na sua cabeça, com o pensamento, com as estruturas mentais, que você passa a ignorar completamente a luz que existe dentro de você. Até porque
É muito mais fácil você reconhecer uma forma, algo tangível, do que você reconhecer algo que não tem forma, algo que não é tangível. Só que tudo que tem forma é limitado. Tudo que tem forma tem um início e tem um fim. É uma forma. O verdadeiro poder na vida não está na forma. O verdadeiro poder da vida está na não forma. Por quê? Porque toda forma, ela vem da não forma. Você está entendendo isso? Se você está muito identificado com a forma, você vai ter dificuldade de entender isso. Qual a maior transformação que pode acontecer na vida de uma pessoa? Acumular mais conhecimento, certo? Você trazer mais crenças, mais convicções, mais conhecimento. Você você fortalecer cada vez mais essa cúpula. É isso? Não, é isso que a maioria de nós faz. Mas a grande transformação, a maior transformação possível, isso é recapitulação, tá? A maior transformação possível é você abrir mão dessas convicções, dessas crenças, e você permitir que a luz da sua essência, eu chamo isso também de consciência, para que a consciência, a luz, guie a sua vida. Sócrates, pai da filosofia, Sócrates, ele dizia que ensinar não é encher um vaso. Eu sou mestre, eu tenho conhecimento, então o que eu vou fazer? Eu agora vou te passar todo o meu conhecimento, eu vou encher, você é um vaso vazio, eu vou encher o vaso. Ele disse, não, isso não é educar, isso não é ensinar. Ensinar, o papel do educador é o mesmo da parteira. O que a parteira faz? A parteira dá luz àquilo que existe dentro da mãe. E ele disse, nós temos que trazer, o papel do educador é acender uma chama, é acender uma luz. O papel do educador é acender a luz. E como você acende a luz? Por isso que as pessoas dizem, quando ele diz, tudo que eu sei é que eu nada sei. O nada saber não é uma humildade intelectual. O não saber é não se apegar a nenhum conhecimento, a nenhuma forma. Isso é tudo que eu sei, é que eu nada sei. Então hoje nós vamos trabalhar um pouco isso, e é importante, fazendo já essa abertura, é importante a gente entender. Boa noite, pessoal, que está chegando agora. Já estamos fazendo recapitulação, já vamos entrar para o tema de hoje, que é fé, tá? Então, o que acontece? O que a gente precisa entender na vida, tá? E eu expliquei isso ontem de noite na aula de ontem. Quando você se torna isso aqui é um movimento da mente, são as estruturas mentais. Você não é uma pessoa inteligente. Você tem um certo conhecimento, mas todo esse conhecimento, ele é limitado. Você sempre repete as mesmas ações, as mesmas atitudes. Por quê? Porque as suas ações, as suas atitudes, a sua criatividade é um reflexo dessa forma, desse condicionamento. A verdadeira criatividade, isso aqui é inteligência, isso é conhecimento. Você pode ter muito conhecimento e não ter sabedoria nenhuma. A sabedoria vem da nossa essência. Quando você acessa essa luz que está desaparecida, antes tinha uma luz aqui. Vocês lembram? Antes tinha uma luz, cadê a luz? Ela está enterrada por debaixo das nossas convicções. O nosso objetivo é trazer essa luz à tona.
e deixar que essa luz guie a nossa vida. Falei ontem de noite, Jesus disse, vós sois a luz do mundo. Mas qual é o sentido da luz se ela está escondida debaixo da mesa ou enterrada debaixo das suas estruturas mentais? Interagir um pouco com vocês. Isso faz sentido? Isso faz sentido? Faz sentido para vocês? Tem muitas pessoas dizendo que trava muito, que está travando toda hora. Eu estava assistindo uma live há pouco e ela também estava travando, tá? O que acontece? Está com problema no Instagram, mas segura aí. Ele vai e normaliza. Não é a minha internet é super potente, tá? Então faz total sentido, diz o Mateus, tá? Muito, muito. Então o que nós precisamos? Eu sei que isso é contrassensual. O que é contrassensual? Vai contra o contrassenso das pessoas pensar que, putz, então o conhecimento não serve para nada. Não, presta atenção. O conhecimento é uma ferramenta muito importante. Mas qual que é o problema? O problema é quando você confunde quem você é com aquilo que você sabe. Quando você se identifica com o conhecimento, aí você se limita. Então, o ideal, você vai ter todo esse conhecimento, mas você está separado do conhecimento. Você é a consciência, você é a luz aqui dentro. E agora você usa esse conhecimento para as coisas práticas do dia a dia. Aí o bicho pega, aí a coisa muda. Lembra, as pessoas dizem, eu tenho tanto conhecimento e não consigo usar. Claro, você é o conhecimento, entendeu? Bom, pessoal, vamos se focar então no nosso tema de hoje, mas antes, vocês viram ontem toda a ação cria uma reação, o fluxo de saída determina o fluxo de entrada, dai e ser-vos-á dado. Vamos compartilhar com a galera aqui, vamos chamar as nossas pessoas, eu não vou deixar a live salva, Daiane, tá bom? Fique atento. Eu deixei a live de ontem salvo porque tinha esses problemas, mas a ideia é não deixar. Vamos mandar essa live para umas 10 pessoas e aí nós vamos se focar no nosso conteúdo. Pronto, tá encaminhado, tá enviado, tá? Está dando vídeo pausado para algumas pessoas, para outras pessoas não, então segure as pontas aqui. Laura Pires, por que você faz isso? Isso o quê? Por que eu faço isso o quê? Porque eu dou aula? Ora, eu dou aula pelo mesmo sentido que uma macieira da maçã. É da minha natureza. Eu ensino pelo mesmo motivo... Vou fechar os comentários para ver se trava menos. Eu ensino pelo mesmo motivo que a abelha faz mel. Eu não tenho outra saída. É a minha natureza. Não é trabalho. As pessoas dizem... As abelhas trabalham. Abelhas não trabalham. Abelhas vivem. Então, é isso aí. Bom, vamos lá então. Eu já expliquei um pouco sobre a analogia do abajur. É importante a gente ter isso sempre presente, tá? Sempre presente que nós somos feitos de duas partes. Nós temos essa cúpula, que é a nossa estrutura mental, que são as nossas experiências. E nós temos a segunda parte, que é o quê? Essa segunda parte que é a nossa essência, que é a nossa verdadeira natureza. É aquilo que é eterno. Lembram? A forma, o pensamento é uma forma. Todo pensamento, ele nasce e morre. Imagina se todos os pensamentos que você já teve na vida, se todos esses pensamentos tivessem... se todos os pensamentos que você tem na vida, se eles estivessem arquivados na sua cabeça. Eles nascem e morrem. Algumas experiências, elas ficam salvas na nossa mente. Então, você é, em essência, outra coisa do que a voz na sua cabeça. E aí eu quero dizer uma coisa para vocês, para você que não é do clube dos 5%, tá? No clube, eu estou fazendo uma mentoria chamada Tocando o Infinito.
Essa mentoria tem o objetivo da gente abrir portais para que a luz possa se manifestar. A sua consciência, a sua essência, ela é eterna, ela está dentro de você. É isso que você é. Você não pode deixar de ser a sua essência. Você é a sua essência. Verdadeiramente, você não precisa fazer nada para se tornar aquilo que você é, exceto deixar de ser aquilo que você não é. Você precisa abrir mão, é o famoso renuncie-se a si mesmo. Você precisa renunciar a si mesmo para que, e quando eu digo renunciar a si mesmo, você precisa abrir mão das estruturas mentais. Você precisa abrir mão das estruturas mentais para que a sua essência possa se manifestar. Então, hoje nós vamos trabalhar o tema da fé. O que é a fé? Por que a fé eu falei antes que a fé é uma das coisas mais importantes, mas ao mesmo tempo uma das coisas que as pessoas criam mais ilusões a respeito disso. As pessoas criam muitas ilusões a respeito da fé. Então, o que é a fé? O que é a fé? O que é a fé? Uma das coisas mais importantes que você precisa entender é que se você está preso na mente, se você está identificado com a cúpula, se você está preso na mente, você não pode ter fé. Isso choca. Isso choca. Por quê? Porque a fé não é um atributo da mente. A mente não pode ter fé. Por quê? Porque a mente é conhecimento. Uma pessoa, preste bem atenção, tá? Eu vou explicar isso, preste bem atenção. Mas uma pessoa identificada com a mente, ela é uma pessoa que vive com medo, que vive com insegurança. Por quê? Porque ela não tem fé. Porque quando você se identifica com... Presta atenção. Quando você se identifica com a mente, você se identifica com seu conhecimento. E quando você se identifica com seu conhecimento, o que você faz? Você estrutura a sua vida com base no seu conhecimento. É isso o que nos limita. E é nisso que eu quero chegar hoje à noite. É isso que eu quero que você entenda. Preste bem atenção. Existe uma passagem. Eu sempre trago algumas citações de Jesus, não é religião, mas considere Jesus como uma pessoa que nos passou diretrizes, que nos passou mapas, que nos passou instruções de como viver a vida. Se você tirar, e não estou dizendo que Jesus não é uma figura religiosa, tá bom? Tem a figura religiosa de Jesus, tá tudo certo com isso. Agora, tente tirar. Imagine que você tivesse achado os evangelhos e você não soubesse que eles fossem de Jesus. E você tentasse compreender os evangelhos como uma filosofia que te ensina a como viver a vida. Você não sabe que foi Jesus que escreveu os evangelhos, mas você achou esse livro. É um livro apócrifo, não tem autor. E aí você começa a estudar e você começa a querer entender
Como esse cara que você não sabe quem foi, como ele te ensina a viver? É isso que eu quero que você leve em conta quando eu falar isso, para não misturar com as interpretações religiosas, que não tem nada de errado com isso. Mas tem uma passagem, então, onde Jesus diz o seguinte: não andeis inquietos e ansiosos quanto à vossa vida. Uau! Peraí. O que nós mais fazemos? Nós mais nos preocupamos, nós mais vivemos ansiosos, nós não conseguimos fazer o que ele nos ensina, mas ele nos ensina isso. Ele diz: não andeis cuidadosos quanto à vossa vida. Ele diz o seguinte: não se preocupem, não fiquem ansiosos e preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, ou quanto ao vosso corpo, pelo que vocês vão vestir. Ou seja, tu imagina você dizendo para o seu filho adolescente: não te preocupa com amanhã. Não te preocupa com o que você vai comer, não te preocupa com onde você vai morar, não te preocupa com o que você vai vestir, não te preocupe com amanhã. Isso não pareceria uma baita irresponsabilidade? Você está me entendendo? Isso não pareceria uma baita irresponsabilidade? Mas Jesus nos diz isso, para a gente não se preocupar com o futuro. Só que aí ele diz o seguinte, na sequência disso. Ele usa um exemplo, e é isso que para mim é tão revelador. Quando ele diz o seguinte, eu estou repetindo isso, você já assistiu isso numa outra aula, eu estou repetindo isso porque eu quero chegar no que é a fé e como você pode estruturar a sua vida sobre a fé. Aí ele diz o seguinte: olhai para as aves, como elas vivem. Olhe para o pássaro, como ele vive. E aí ele dá o exemplo. Ele não planta, ele não colhe, ele não acumula comida no celeiro. E o Pai Celestial alimenta ele. Então quer dizer que a partir de hoje eu não preciso mais fazer nada, que o Pai Celestial vai me alimentar. Tá bom? Foi o que Jesus disse. Ou será que não? Então ele diz o seguinte: se você tem mais valor do que os pássaros. Se ele cuida assim dos pássaros, imagina como ele cuidaria de você. Mas a pergunta que eu fazia para mim era a seguinte: mas se eu parar de trabalhar, se eu parar de juntar coisas, se eu parar de me preocupar com amanhã, será que o Pai do céu, o Pai Celestial, vai me dar comida? Aí ele diz o seguinte: olhai para os lírios do campo, como eles crescem. Eles também não trabalham, eles não fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, que era na época um dos homens mais ricos de todos os tempos, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um desses lírios. E se Deus assim veste uma simples erva do campo, que hoje existe, e que amanhã já não está mais aí, ele não vai vestir a você. E aí ele diz uma coisa: homens de pouca fé. Homens de pouca fé. O que é ser um homem de pouca fé? E aí ele continua, ele diz assim: não andeis inquietos, preocupados com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, com o que nós vamos nos vestir, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E aí todas as outras coisas, essas coisas, comida, bebida, água, tudo isto vos será acrescentado.
Ok. Isso é de uma profundidade extraordinária. Para você que está chegando agora, eu estou dizendo o seguinte: imagina que você achasse o Evangelho como se ele fosse um livro apócrifo. Você não sabe que ele é dessa figura celestial que é Jesus. Mas é um livro e você diz assim, bom, eu preciso entender o que essa pessoa está me ensinando em relação a viver a vida. E aí ele diz o seguinte, cara, você tem que parar de se preocupar com as coisas deste mundo, com o que você vai comer, com o que você vai fazer amanhã, com o que você vai vestir, onde você vai morar. E você precisa olhar como vivem os pássaros, como vivem os lírios, e observa, eles não estão preocupados com amanhã. E o Pai Celestial cuida deles. E aí ele diz o seguinte, será que Deus não vai cuidar de você? E aí ele diz o seguinte, então buscai primeiro o reino de Deus, o reino dos céus, que depois todas essas coisas vos serão acrescentadas. E aí ele ainda diz, por que vocês não estão preocupados com amanhã, homens de pouca fé? Isso é muito importante, por quê? Porque a gente lê essas coisas e a gente pensa que isso é bonito, a gente canta isso na igreja, a gente faz isso, mas a gente nunca olha para isso e se pergunta, tá, mas e daí? O que isso verdadeiramente quer dizer? O que significa buscar primeiro o reino de Deus? E se você buscar o reino de Deus, o que significa o fato de que essas coisas serão acrescentadas? Do que Jesus verdadeiramente está falando? E essas passagens todas estão, acho que em Mateus 6. O que ele quer dizer com não andeis inquietos, preocupados, ou seja, não andeis cuidadosos com a vossa vida? Vamos voltar um pouco para o exemplo do abajur, tá? Vamos fazer essa análise do exemplo do abajur. Deixa eu te perguntar, a preocupação, a inquietação, essa preocupação com as coisas do mundo, ela vem da sua essência, daquilo que você é, da sua natureza mais profunda, ou isso vem da mente? A inquietação, a preocupação, a ansiedade, isso vem da nossa verdadeira natureza, isso vem do nosso eu mais profundo, isso vem daquilo que é sagrado em nós, ou isso vem da nossa mente? De onde isso vem? Buscar primeiro o reino de Deus. E Deus intercala o reino de Deus e o reino dos céus. O reino dos céus é onde Deus habita. E ele diz que o reino dos céus está dentro de nós. E eu sei que existem outras interpretações e está tudo bem com elas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando ele diz buscai primeiro o reino dos céus, depois essas outras coisas serão acrescentadas, o que ele verdadeiramente quer dizer? Eu não sei como você entende isso, mas a minha vida mudou em todos os aspectos quando eu entendi que ele quis dizer que existe algo que é primário em nós e que existe algo que é secundário. E se você buscar o secundário, você sempre vai estar correndo atrás das coisas que são secundárias. Mas se você buscar o que é primário em nós, o secundário deixa de ser o problema. E o que é ser primário em nós? Eu volto no que eu falei ontem, que eu falei na primeira aula, porque isso é uma sequência. A gente está trabalhando um tema só dividido em 3 partes. E aí eu volto para aquela parte onde Jesus disse, quando ele diz para que ele veio, ele diz, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância.
O que seria ter vida em abundância? Se encher de cachaça, de festas, de lazer, de estripulias, é isso? Seria uma vida abundante? Ter muito dinheiro, muitas coisas? Não. A vida é uma coisa. A condição de vida é outra coisa. A vida é o que é eterno. A condição de vida é o que é temporário. Então, quando ele diz, buscai primeiro o reino dos céus, e ele diz que está dentro de você, significa que se você, é aquilo que Sócrates dizia, trazer a luz à tona, se você descobrir quem você verdadeiramente é, e se você construir a base da sua vida naquilo que você verdadeiramente é, essas coisas que você tanto busca, elas se tornam muito simples, muito fáceis. Por quê? Porque existe um poder criador em você. Se você é feita a imagem e semelhança de Deus, se você é feita a imagem e semelhança do Pai, o Pai é o Criador. Então você tem uma essência criativa em você. Então o que você precisa buscar primeiro é aquilo que é eterno, aquilo que é infinito em você. Como eu falei no início da aula, nós estamos trabalhando essa mentoria, tocando o infinito, que é o objetivo justo de trazer a luz à tona, de buscar primeiro o mais importante. Então, do que Jesus está falando? Quando ele diz que se você viver como o pássaro, porque isso é uma coisa assim, ó, para que o Pai cuide de você, você tem que olhar como o pássaro vive. Como o lírio vive. Se eu disser para você, olha como fulano faz. O que eu quero dizer quando eu digo, olhe para o que o fulano faz? Eu quero dizer que é para você observar como ele faz e fazer igual. Então, como é que vive o pássaro? Ele vive num estado absoluto de presença. Ele não tem a mente que faz ele lembrar de ontem, de anteontem. Ele vive num estado de consciência. Ele não é consciência, é instinto. Mas ele não está... o que faz com que a gente perca esse estado de presença, esse estado de espera, eu falei isso na primeira aula, o que faz com que a gente perca isso, que é o nosso maior poder, a vida. Quando Jesus diz, eu vim para que você tenha vida, você não pode ter vida ontem, você não pode ter vida amanhã, você só pode ter vida agora. Então, viver como o pássaro, viver como o lírio, é você estar alinhado com a vida. E a vida é agora. Então não se preocupem com o que vocês vão comer ou beber amanhã. Não significa que você não pode ter sonho, que você não pode fazer plano. Mas significa não ocupar o teu presente distraído com o passado. E quando você vive identificado com a cúpula, que são as estruturas mentais, você passa o tempo todo com essa voz na cabeça pensando no ontem e no amanhã. E com isso você perde o agora, o momento presente, que é a única coisa real. Você perde a vida, a porta estreita que te conduz à vida. Deus é vida. Então, você viver alinhado com a vida, alinhado com esse momento, é você viver alinhado com esse espírito sagrado que existe em você, que vai te suprir. Ele não vai te trazer um prato de feijão com arroz. Não é disso que ele está falando. Não vai jogar saco de dinheiro na sua
no seu colo. O que ele está dizendo, o que Jesus está falando nessa passagem, para mim, é que a inteligência maior, a inteligência divina, a inteligência do universo opera pela lei do mínimo esforço. Você não precisa estar, se você estiver alinhado com isso, você está alinhado com a inteligência do universo. Essa luz, ela é conectada com o todo. Eu expliquei ontem de noite. A luz é conectada com o todo. A minha luz, a minha vida e a tua vida é uma vida só. É a mesma coisa. A cúpula muda. Mas a vida é a mesma. E o que é a vida? A vida, ela é a mesma em tudo. E quem é vida? Deus é vida. Então, como Deus existe em nós? Deus existe em nós através da vida. É o sopro da vida que existe em nós. Mas esse sopro da vida não é uma palavra, ele é uma coisa real. Só que ele não é uma coisa palpável, ele não é uma coisa tangível, ele não tem forma. Porque tudo que é forma é limitado. Deus não pode ser limitado. Deus não tem forma. Se você der forma para Deus, você limita ele. Tudo que tem forma tem início e fim. Deus não tem início e fim. Então, o que Jesus está dizendo é o seguinte: se você se alinhar com essa luz, se você se alinhar com essa força que existe dentro de você, que é essa inteligência maior, essa inteligência, ela opera pela lei do mínimo esforço. Ela opera sem ansiedade, sem preocupação. Os atributos dela são o quê? A harmonia, o amor, o equilíbrio. E quando você utiliza as forças da harmonia, as forças da alegria, quando você utiliza as forças do amor, as coisas secundárias, as coisas necessárias para você viver, elas vêm facilmente. Elas vêm com facilidade. Porque ele diz, não é a vida maior do que o corpo? O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer, não é a não forma que é eterna, que é infinita, maior do que o que é finito? Só que por que nós não fazemos isso? Por que nós não vivemos? Porque nós não temos fé. Nós queremos o conhecimento. A nossa mente é racional. Isso não parece racional, porque isso não é racional. A razão é limitada. A razão não consegue compreender a consciência, o que é ilimitado. E a fé, ela nasce daquilo que você não conhece. As pessoas dizem assim, a fé é a certeza daquilo que você não conhece. E aí você pensa que, porque existe o conhecimento que ainda é desconhecido. Então, eu vou acreditar porque eu ainda não sei tudo. Não, não é isso. A fé é a certeza daquilo que é incognoscível à nossa mente. Aquilo que é maior que a nossa mente, por isso a mente não consegue entender. Então, a fé é a certeza das coisas que nós não conseguimos conhecer com a mente. Por isso que a mente não tem fé. Ah, mas eu tenho fé. Não, você não tem fé. Há uma diferença entre fé e crença. Você pode acreditar. Acreditar é uma coisa da mente. A mente acredita. A fé é diferente. Por isso que eu disse, são as grandes ilusões. Você está entendendo o que eu estou falando? Cuidado, porque isso não dá para entender com a mente. Existem pequenos lapsos onde a mente consegue captar isso e aí ela larga isso de novo.
Isso é uma coisa que você precisa ir um pouco além da mente. Você precisa transcender isso. Mas segura aí, eu nem comecei ainda. Agora, por isso que eu estava falando da mentoria, e assim, ó, já vou avisando, se você tem pavor de venda, você acha que eu estou vendendo alguma coisa, você já pode se preparar, porque na mentoria Tocando Infinito, nós estamos justamente traçando os caminhos pelos quais você pode transcender a mente para se conectar com aquilo que é infinito. O que é infinito em você, o amor, por exemplo, a gente confunde, a mente confunde amor com apego, com desejo. Quando você deseja muito uma outra pessoa, você acha que você ama ela. Mas não é esse amor. Tipo assim, quando eu digo, ah, meu Deus, como eu te amo. Você deveria dizer, ah, meu Deus, como eu te desejo. Aí eu estaria falando a verdade. E o desejo cria apego. O amor é outra coisa. O que é o amor? O amor é você reconhecer a tua essência na essência do outro. Isso é amar alguém. A cúpula, ela quer, ela deseja. Por quê? Porque o outro te dá um sentido de importância. Você precisa do outro. E também tem, são dois tipos de apego. Tem o apego psicológico e também tem o apego físico, que é o apego sexual. A gente vai explicar isso num outro momento. Mas o que é o amor? Amor é eu olhar para você, ver quem você é para além da cúpula, ver o amor, aliás, ver o amor, ver a essência que existe em você e reconhecer a minha essência em você. Isso é amor. Então, o amor, a paz, a sabedoria, a harmonia, isso tudo são atributos do nosso eu essencial. Você não consegue amar, você não consegue ter paz, você não consegue ter harmonia verdadeira quando você está identificado com a cúpula. Você não precisa fazer nada para amar. Se você está conectado com aquilo que é infinito. Não é conectado, porque aí quem se conecta com isso, mas a língua é dual. Mas quando você percebe essa essência em você e você você autoriza, você permite que essa essência viva através de você. Aí você se torna uma pessoa amorosa. Você se torna uma pessoa que sempre está em paz. Você vai no enterro de um amigo, de um familiar, você chora, você sente, mas você está em paz. É uma sensação muito boa. Você se torna um ser natural. Da mesma forma como um animal que convive muito com o outro, ele sente a ausência do outro. Mas ele está em paz. Então, do que Jesus está falando nessa passagem? Ele fala do princípio da não resistência. O que é o princípio da não resistência? A mente é resistência. A mente é resistência, ela resiste às coisas. Então, o que é o princípio da não resistência? O princípio da não resistência se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza, a inteligência do universo, funciona, que faz parte, você faz parte de quem você é. A mente ela acha que ela é separada do universo. Por isso ela acha que ela tem domínio sobre o universo. A mente ela fragmenta tudo. Mas o princípio da não resistência se fundamenta no fato de que a inteligência da natureza, a inteligência do universo, funciona com tranquila facilidade, sem preocupação, sem ansiedade.
ela funciona, ela se manifesta através de você. Se você está alinhado com a vida provê para você. A vida provê para você. Ah, mas eu não posso confiar nisso. Você já confia. Quem faz a tua digestão? Quem faz o teu sangue circular? Quem controla a intensidade dos teus batimentos cardíacos? Não é a tua mente. Se a tua mente tivesse que cuidar do teu corpo, você já estaria no beleléu faz muito tempo. Você já confia essa natureza, essa mesma inteligência que cuida do seu corpo, que cuida da natureza, que cuida do universo, ela também cuidaria de você, se você permitisse. E esse é o princípio da mínima ação, o princípio da não resistência, o princípio da fé. Tudo é possível aquele que crê, aquele que tem fé. Eu não gosto da palavra crer porque ele vem de acreditar, mas Jesus diz, tudo é possível a quem tem fé. A fé, ela é um atributo que não é possível. Tu não tem fé com a mente. Através da mente tu acredita, mas tu também duvida. Então, do que Jesus está falando? Ele está falando desse princípio mais profundo, que é o princípio da harmonia, que é o princípio do amor. E quando você aprende essa lição, e você pode aprender ela com a natureza, por isso que Jesus disse para olhar. Quando ele diz olhar, ele literalmente, na minha interpretação, quer dizer observa, analisa, avalia, aprenda. E quando nós aprendemos essa lição da natureza, nossos sonhos, realizar os nossos sonhos, nossos desejos, se torna algo muito simples. É isso que ele quer dizer. As outras coisas lhe serão acrescentadas. Se você olhar a natureza, você vai ver que todo o universo, toda a natureza, despende o mínimo de esforço em seu funcionamento. A nossa mente, ela cria essa resistência, e aí ela passa a viver nessa resistência, e ela até, através da resistência, ela até pode acumular bens. Pode ganhar dinheiro. Mas não existe paz. Não existe alegria, porque é pelo esforço, é pelo burnout, é pelo sacrifício. Eu era assim. Eu precisava ler 500 livros para entender alguma coisa. Hoje o caminho no mato e as coisas vêm aos borbulhões. É só você se manter em silêncio. Não é o silêncio sem barulho, é a mente vazia. É possível viver uma outra vida. Mas para isso por exemplo, para você entrar no reino dos céus, que é para você viver dessa forma como passarinho, você precisa o quê? Você precisa se tornar como uma criança. Isso não significa você se tornar infantil de novo. É como a criança tem uma mente vazia, ela é toda criativa, ela é diferente do que o adulto é cheio de estrutura mental. Tem não sei aonde eu li isso, mas tem uma escritura antiga que diz mais ou menos assim, observa a rosa não se esforça para se abrir, ela apenas desabrocha. A árvore não se esforça para crescer, ela apenas cresce. O peixe não tenta nadar, ele apenas nada. O pássaro, ele não tenta voar, ele voa. Simplesmente voa. No inverno passado, estava andando por aí e encontrei uma orquídea queimada pelo frio, num potezinho. Essas orquídeas que você compra. Tava feia, tava esculachada. Era aqui na frente de casa. Acho que algum vizinho jogou fora e acabou se perdendo. Não parecia lixo, e aí ficou aí. E eu olhei e disse, bom, uma orquídea. E não sei, eu tive uma certa compaixão por ela.
Isso acontece, a gente passa a ter compaixão até pelas plantas. Não sofri, não fiquei maluco, mas disse, uma orquídea, eu vou levar ela para casa. E eu levei ela para casa. E deixei ela ali num cantinho, onde tem umas coisas guardadas. E volta e meia dava uma aguinha para ela. Meu Deus do céu. Essa orquídea, quando começou a primavera, nasceu no meio daquelas folhas dela toda queimada. Nasceu um ramo. Eu disse para Fábio, Fábio, olha essa orquídea, ela está tentando dar uma flor. Aí eu peguei ela e trouxe ela para mais perto. E eu comecei a cuidar dela. E essa orquídea, ela deu um ramo de flores desse tamanho, coisa mais linda do mundo. E eu passei agora 30 e poucos dias nas montanhas, e quando eu voltei, ela está exuberante. É isso que eu estou falando. Ela não se esforça, é da natureza dela. Assim como é da natureza o peixe nadar, é da natureza o pássaro voar, é da natureza intrínseca. Ela não tem uma mente lhe dizendo, coitadinha de você, te abandonaram, te jogaram, porque você é feia, você nunca mais vai dar flores. A terra, observa a terra não se esforça para girar sobre seu eixo. Então é próprio da natureza das coisas produzir o que elas são. E é próprio da sua natureza materializar os seus sonhos sem qualquer esforço. Não faz sentido você ser a espécie, você ser feita a imagem e semelhança de Deus e você sofrer dessa forma. Você ser limitado dessa forma. Nenhuma planta, nenhum animal, ninguém vive como você. Ou como eu, com tanto sofrimento, com tanta ansiedade, com tanta depressão. Por quê? Porque nós somos disfuncionais. E essa disfunção vem da onde? Ela vem do pecado original. Qual é o pecado original? Quando nós comemos a fruta da árvore do conhecimento, o que pode ser mais claro do que isso? O que acontece quando você come alguma coisa? Você tende a se tornar isso. Se você comer uma maçã, você não tende a se tornar uma maçã, mas quando você come muita maçã, você passa a só possuir as substâncias da maçã. Se você só comesse maçã. Então, o que significa? Quando você come o conhecimento, isso é uma expressão que diz você se torna o conhecimento. E com isso, você cai no pecado original. O que significa pecar? É errar o alvo. Original, a origem. Então, você erra o alvo da sua origem. Você está aqui para trazer a consciência ao mundo. E você acha que você é um coitadinho. Você acha que você é um coitado. Então lá na Bíblia está escrito, eu acho que é em Marcos 9, alguma coisa, 24, 23, onde Jesus diz o seguinte, presta atenção, isso é interessante, eu expliquei antes por que eu estou usando os exemplos de Jesus. Ele diz o seguinte, tudo é possível a quem tem fé. Tudo é possível a quem tem fé. Por quê? Porque você atinge um estado onde você tem tanta fé que você simplesmente deixa a vida viver por você. E a vida te conduz. É um estado sem inquietação, sem preocupação, sem medo, sem dúvida. Para que você tem medo? As pessoas dizem, é bobagem, é balela alguém dizer que não tem medo. Pois eu te digo uma coisa, eu só tenho medo instintivo. Eu não tenho medo psicológico, eu não tenho medo de morrer. É lógico que eu não vou saltar de um precipício, porque eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo da altura, eu não vou na ponta de um precipício, porque isso é um medo instintivo.
É um medo real, mas eu não estou deitado na cama com medo de precipício. Agora, muita gente está deitado na cama com medo de que talvez em algum momento vai ficar doente. Algumas pessoas têm medo do que vai acontecer com os filhos. As pessoas têm medo do futuro. É falta de fé. Então, o que é esse estado que eu estou falando? É um estado de não resistência. Onde, como eu falei ontem de noite, nós falamos onde Jesus fala sobre critérios. Os mesmos critérios que você usa para julgar o mundo são os critérios que vão ser usados contra você. Então, o estado de não resistência é um estado onde você não impõe os seus critérios. Preste bem atenção, quando você faz um pedido, uma oração a Deus ou coisa assim, a tendência, ao menos eu era assim, talvez você também, a tendência é da gente, muitas vezes até impor condições de como a gente quer que Deus nos entregue esse pedido. Eu quero que seja até amanhã. Eu quero que seja assim. Eu quero que seja assado. Quer dizer, você impõe os teus critérios até nessa negociação. Então, é possível viver desse estado de não resistência. E isso é ter fé. Onde você não impõe os seus critérios. Isso significa que quando você tem uma ideia, quando você pensa em alguma coisa, você tem essa ideia e você deixa essa ideia ali. Você não precisa se matar, preocupar, e se não der certo, o que os outros vão falar, o que os outros vão pensar, meu Deus, e se eu fracassar? Você não tem fé? O universo, se você tem uma ideia, e você deixa essa ideia, e você simplesmente flerta com essa ideia, e você vai agindo, e você vai... O flerte significa, meio que sem tensão, sem necessidade. O universo tende a conspirar. O que é conspirar? O universo tende a agir da mesma forma como com a pequena orquídea. Quando você junta ela e você leva ela ali, você dá as mínimas condições para ela, o universo faz com que venha à tona o que tem dentro. Então o universo tende a conspirar para que a manifestação dessa ideia ocorra. E isso é um milagre. Isso é um milagre. O que é um milagre? O que é um milagre? Nós geralmente, aquilo que nós chamamos de milagre, na verdade, é uma expressão do princípio da fé. Oh, aconteceu um milagre. Por quê? Porque você não acreditava nisso. E aí isso se expressou. Agora, se você começar a olhar a vida como um milagre, porque a vida é um milagre. Se você olhar para essa orquídea, você diz, meu Deus do céu, isso aí é só um milagre. Em tudo você vê um milagre. Einstein disse, você pode viver como se tudo fosse um milagre, ou como se milagre não existisse. Como você vive a vida? Você verdadeiramente vive como se tudo fosse um milagre, ou você vive como se o milagre não existisse? Como você vive a vida? Eu, por muito tempo, eu vivi como se o milagre não existisse. Eu não acreditava em nada, eu estava só reclamando, eu estava só criticando. E, de repente, tu começa a olhar para as coisas com encantamento. Isso cria um estado interno de satisfação, de plenitude, de gratidão. E isso começa a se expressar para fora, no mundo externo. Um estado onde você age pela fé e não pelo medo, não pela insegurança. O apóstolo Paulo, uma hora, disse lá para os seguidores dele, ele disse, gente, vamos acordar. Deus não nos deu, o Pai não nos deu um espírito de covardia, de medo. Ele nos deu um espírito de coragem. Um espírito, é o estado de espírito. Mesmo que você tenha um estado de espírito de coragem, você pode agir com medo. Você pode agir com insegurança.
Está entendendo? Está entendendo? E é isso, e eu quero assim, ó, tá? Olhando no teu olho, tá? É isso que nós estamos construindo juntos na mentoria Tocando o Infinito. E eu quero você lá. Eu quero você lá. Vale a pena. Eu quero que você... imagina a gente juntos durante 1 ano, fazendo o que nós estamos fazendo aqui toda semana. Toda semana. Durante 1 ano. Porque o que acontece? Nós precisamos de mais pessoas que sejam luz, que tragam consciência, que vivam pela fé e não pelo medo, pela insegurança, pela incerteza. E eu acho que essas 3 noites e tudo que a gente está fazendo, ela já montou o trampolim. Eu lembro de uma passagem que eu acho assim, uma das passagens mais fantásticas. Jesus estava lá na beira do lago, e aí Jesus disse para os apóstolos, já vão ali no barco, e aí ele foi orar lá no monte. E aí daqui a pouco ele desce, e aí o barco já tinha ido, por causa da tempestade, as ondas já tinham levado o barco um eito para dentro do mar. E aí o que acontece? Jesus sai caminhando pela água. E aí os apóstolos acharam que isso era um fantasma. Como é que pode uma pessoa andar na água? E aí o Pedro disse, se é você, se é você, me chama para eu vir a teu encontro. E Jesus fez isso. Pedro saiu na fé e foi caminhando pela água. E daqui a pouco ele viu a tempestade, quer dizer, ele por um momento ele voltou a olhar para o mundo da forma, as coisas, e a mente disse, isso não pode ser possível. E aí diz lá que Pedro ficou com medo. E aí ele começou a afundar. O medo anula a fé. Como você sabe se você é uma pessoa de fé? Observa a quantidade de medo psicológico que existe na sua vida. A quantidade de insegurança, a quantidade de dúvida. E aí Jesus disse, para quando ele chegou lá, Pedro disse, agora vem me salvar, vem me salvar, vem me salvar. E aí Jesus disse o seguinte, por que você duvidou, homem de pouca fé? Por que você duvidou, homem de pouca fé? Então a fé, o que é a fé? A fé é o que passa a conduzir a nossa vida quando nós nos tornamos a luz. Quando nós somos a cúpula, o que conduz a nossa vida é o conhecimento. E você não precisa ter fé por aquilo que você conhece. Você só precisa ter fé se você não tem certeza, se você não conhece. Então, o que eu quero explicar para você, tá? Eu explicar para você que a verdadeira fé, ela nasce quando você tiver a coragem de abrir mão do seu conhecimento. E aí muitas pessoas dizem, isso é muito difícil. Preste bem atenção. Isso não é difícil. Você tem que se perguntar, eu verdadeiramente quero isso? Eu quero abrir mão do meu conhecimento? Porque é isso que é o que nos trava.
Nós não queremos renunciar a quem nós somos. Nós damos pinote que nem um cabrito velho. Nós não queremos abrir mão do nosso conhecimento. Você não quer abrir mão daquilo que você sabe. Você não quer abrir mão com aquilo que você está identificado. Você não quer abrir mão dessas coisas. Por quê? Porque a sua identidade está nisso. Ah, mas isso cria dor, isso cria sofrimento, tanto faz. Você não está preocupado tanto, você até quer se libertar do sofrimento, mas muito menos do que abrir mão daquilo que você é. Você é assim. Você se identificou com isso. Isso é o seu falso eu. Para o seu eu verdadeiro existir, você tem que abrir mão do falso eu. Mas isso é muito difícil. Não, você não quer. A gente não quer. Nós não queremos. E como você faz isso? Como você abre mão? Como você... Olhe para esse abajur, tá? O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo o seguinte, que você é feito de duas partes. E não significa que você tem que abrir mão de tudo. Mas se você pelo menos tivesse um pouquinho mais de transparência, um pouquinho mais de sabedoria, um pouquinho mais de fé, um pouquinho mais de paz, um pouquinho mais de amor, um pouquinho mais de leveza, porque isso aqui é densidade. Isso aqui é uma nuvem densa. Quanto mais você se identifica com isso, mais reacionário você é. Então, o que eu estou dizendo para você? Eu estou dizendo, preste atenção, 5 minutos. Eu estou dizendo que no clube dos 5%, eu estou fazendo uma mentoria chamada Tocando o Infinito. Que é isso? É um programa de 10 encontros ao vivo, um encontro por semana, todas as segundas-feiras, às 20 horas, com 1h30 ou 1h30, 1h40 de duração. Qual é o objetivo dessa mentoria? Qual é o objetivo? O que nós vamos trabalhar nessas 10 semanas? O objetivo é ajudar você a transcender seus condicionamentos, as suas crenças, as suas experiências do passado, a sua estrutura mental, as histórias que você conta na sua cabeça, e fazer com que você tenha cada vez mais espaço na sua estrutura mental para que a luz da consciência possa começar a iluminar o seu caminho. Então, olhe para esse desenho. Você precisa entender que você pode viver da mente, a mente condicionada, ou você pode viver da consciência, que é incondicionada. A mente condicionada é uma condição limitada. É uma condição, ela é limitada, a mente condicionada. E essa condição, essa limitação é baseado naquilo que você acredita. E você acredita naquilo que você conhece. As suas escolhas, elas vão ser condicionadas. Lembra ontem de noite nós falamos das escolhas conscientes e das escolhas inconscientes? As suas escolhas, elas vão ser condicionadas pela limitação desse condicionamento. E os seus resultados serão sempre os mesmos. Relacionados vão ser o mesmo que a condição mental. Assim como você é internamente, você é externamente. A consciência é incondicionada. A consciência é o mundo das infinitas possibilidades. Então, para quem está preso na mente, o que é possivelmente o seu caso, a maioria das pessoas está, viver da consciência, de um estado de inconsciência, no estado de incondicionamento, parece impossível. Parece não ser verdade. Mais importante, chega a dar medo. A mente tem medo disso. O falso eu tem medo de você viver da sua essência. Por quê? Porque aí o falso eu desaparece.
Você não pode servir a dois senhores. Ou você vive com os seus critérios, com os seus atributos voltados para o mundo da forma, para este mundo, ou você vive a partir do reino dos céus, que é o mundo interior. Então, para quem vive condicionado, identificado com a mente, chega a dar medo. A mente tem medo de viver da consciência. E ela diz, isso não é possível, isso é difícil. Mas é impossível só porque você está preso na condição limitada da mente. E é isso que nós vamos transcender, nós vamos abrir pequenos portais. Estamos trabalhando já nisso. Então essa mentoria serão 10 semanas para você fazer essa transição, você abrir espaços na mente para que a luz da consciência passe a iluminar. E a luz da consciência, tudo que é exposto à luz se torna luz, tudo que é exposto à consciência se torna consciência. À medida que você vai abrindo pequenos lapsos de consciência, os seus padrões mentais, as suas crenças, tudo aquilo que te limita, vai se tornar mais exposto. E ao se tornar mais exposto, você cada vez mais joga a luz da consciência sobre isso. E você literalmente muda o seu estado de consciência. Você aumenta o seu estado de consciência. Ou seja, você aumenta a luz. E quanto mais você aumenta a luz, mais as trevas desaparecem. A luz é caminho, a luz é clareza, a luz é leveza. As trevas é confusão, é insegurança, é tropeço. Então, o que eu quero que você pense? Eu quero que você pense o seguinte, vou colocar isso numa forma bem clara para você entender. Qual é o objetivo supremo da sua vida? Você talvez nem saiba disso, a menos que você esteja me acompanhando. O objetivo supremo da sua vida não é as coisas desse mundo, não são as coisas desse mundo. O que nós vimos na aula de hoje? Buscai primeiro o reino dos céus, a sua essência. Então, o objetivo supremo da sua vida é o aflorar da consciência. É a divindade se abrindo em você. É você se tornando a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Mas qual é o sentido se a luz do mundo está embaixo da mesa? Então, é o aflorar da consciência. É a divindade se abrindo em você. Esse é o objetivo supremo. É isso que você precisa buscar primeiro. Uma vez que você tem isso, o resto é barbaridade. É fácil. Mas como isso pode acontecer? Como isso pode acontecer? Com o fim da identificação da forma. Para isso acontecer, você tem que deixar de ser a cúpula. Para a luz irradiar, você tem que abrir, renunciar àquilo que você é. Então, como você pode aflorar a sua essência? Aflorar a divindade que existe em você? Parando de se identificar com a forma. Mas o que é a identificação com a forma? A identificação com a forma é você pensar que você é o seu corpo físico, nossa identidade está muito atrelada ao corpo físico e aos nossos pensamentos, que são as nossas crenças, nossas convicções, nossas ideias, nossos condicionamentos. Então você só vê isso, que tudo é cúpula. Isso é a identificação com a forma. E tudo isso forma um falso eu. Por que é um falso eu? Porque não é quem você é, mas quem você é. Você é a sua essência, que é eterno em você, que é infinita. E o que é o falso eu? O falso eu é um nó psicológico, é uma costura de crenças. E esse nó psicológico, ele impede a consciência de aflorar. É como uma mangueira, se você fizer um nó na mangueira, a água para de passar.
Então a consciência, a sua essência, ela existe dentro de você. Mas você tem esse nó psicológico, que é o seu falso eu, que é a identificação com a forma que te impede isso de acontecer. E quando a consciência aflora? A consciência aflora sempre que se abre um portal. E quando abre um portal abre quando as estruturas mentais rígidas do falso eu se rompem. E o que são os portais? Cada módulo da mentoria Tocando o Infinito é um portal. E nós já vimos 2. E para quem é aluno da mentoria, os comentários são fora do comum. É a melhor mentoria de todas que eu já fiz. Então, Tocando o Infinito é uma mentoria de 10 semanas, onde a gente vai abrir os portais para a consciência que existe em você. Você não precisa criar consciência, para essa consciência emergir. É isso que nós vamos fazer. E nós vamos trabalhar isso durante 10 semanas. E agora, hoje, é a sua última oportunidade para isso acontecer. Então, esclarecendo, o que é a mentoria? A mentoria são 10 módulos ao vivo, um módulo por semana, durante 10 semanas. Mas nós já estamos na segunda semana. Então, ao entrar na mentoria agora, você já tem 2 módulos para assistir imediatamente. Você já começa amanhã. Você vai ter material complementar, você vai ter resumos das aulas. Mas como essa mentoria vai ajudar na sua vida? Ela vai eliminar as resistências que te mantêm exatamente onde você está. Você vai tornar a sua vida mais leve, mais segura, mais confiante. E isso vai te trazer o que você quer. Aquilo que nós vimos hoje, o princípio da não resistência. Mas presta atenção, além da mentoria Tocando o Infinito, você vai ter um ano de acesso ao Clube dos 5% com todo o conteúdo que tem nele. Essa primeira coisa, além da mentoria. Segunda coisa, os primeiros 40 inscritos, quem se inscrever, os 40 primeiros que se inscreverem agora, e essa é a última oportunidade para isso acontecer, os primeiros 40 inscritos estarão comigo ao vivo, presencial, em fevereiro, num grupo reduzido de 100 pessoas. Nós vamos estar fazendo, em fevereiro, alguns encontros com pequenos grupos de pessoas, não mais de 100. E os 40 primeiros que se inscreverem hoje à noite vão ter a oportunidade de estar lá ao vivo, em Gramado, no Rio Grande do Sul. Mas presta atenção, o bônus para esses 40 é só estar lá ao vivo. Passagem, hospedagem, alimentação é por tua conta. O que você vai ter a oportunidade de estar lá. Tenho amigos que eu treinei, que eu mentorei por muito tempo, eles cobram 10 mil para um dia inteiro. Vão ser 8 horas, das 9 às 17 horas. Então essa é a última oportunidade para se inscrever, porque não vai ter mais outros encontros presenciais. Para se inscrever, então você se inscreve na mentoria e você vai ter essa oportunidade de estar ao vivo se você for uma das 40 pessoas. E você ainda vai receber um ano de Clube dos 5%, com tudo que tem lá. E ao longo da mentoria, a gente vai passando, a gente vai instruindo, dando aulas complementares de outras mentorias, estuda isso para aprofundar isso, vai ser muito bacana. Quanto custa? Quanto você vai ter que investir, tá? A mentoria, 10 semanas, mais um ano de clube,
para os 40 primeiros, você vai ter a oportunidade de passar um dia comigo. É quanto? 5 mil? 10 mil? 15 mil? São 12 vezes de R$ 145,87, ou R$ 1.497 à vista. Menos de R$ 1.500. Pode fazer no Pix, pagar à vista, ou parcelar no cartão. Então vá lá, se inscreva agora, tá? Não sei quando nós vamos fechar as inscrições, da última vez ficou 24 horas aberto, depois muita gente reclamou. Onde é que está o link? Onde é que está o link? O link está na minha bio. Clique no link azul da minha bio, não sei se é azul ou que cor é, ou nos grupos do WhatsApp. Então, essa é uma oportunidade, tá? Eu não sei quando nós vamos abrir de novo as inscrições do clube. Então, é uma oportunidade para você entrar no clube, é uma oportunidade para você transformar de uma maneira profunda, duradoura, irreversível a sua vida, através da mentoria, Tocando Infinito. Imagina você estar 1 ano comigo, você passar 1 ano comigo, a gente trabalhando do jeito como a gente trabalhou anteontem, ontem e hoje. Entendeu? Então, o que acontece? Só para você ter uma ideia, o seguinte, tudo que eu expliquei para vocês aqui é todo o conhecimento. O que é o conhecimento? O conhecimento é uma placa. O conhecimento é um mapa. Então, tudo que eu expliquei aqui são placas, são mapas. Essas placas, esses mapas, eles apontam para algum lugar. E muitas vezes você acha que quando você entendeu a placa, você chegou no lugar para onde essa placa aponta. Mas não. Você só confundiu a placa com o lugar para onde ela aponta. Então, o entendimento intelectual não significa que você chegou onde você precisa estar. Então, o que eu expliquei aqui é conceito, é teoria, tem importância. Por quê? Porque você sabe o mapa, você sabe a placa. Mas você precisa chegar àquele lugar para onde a placa aponta. Essa é a diferença da mentoria. A Cláudia perguntou, as aulas da mentoria ficam gravadas? Tudo fica gravado. Você vai ter acesso, enquanto você estiver no clube, a todas as aulas, mentorias anteriores. A gente tem ciclos de estudo. O que são ciclos de estudo? Se você, por exemplo, eu gostei da mentoria Tocando Infinito, mas eu preciso de um aprimoramento financeiro, eu preciso estudar finanças. Aí você tem um ciclo de estudo chamado o Mapa do Rico, que é para você aprender a lidar e a ganhar e a guardar dinheiro. Aí você diz, não, mas eu quero aprimorar minha carreira profissional. Aí você tem um ciclo chamado ciclo de 90 dias. Durante 90 dias você vai estudar X mentorias para aprimorar. Isso tudo é do clube, tá? Mas a mentoria, o link está na bio, a mentoria Tocando Infinito por si só, fora qualquer dúvida, ela vale mais do que 5, 6, 7 mil reais. Primeiro porque é exclusivo. Você não vai encontrar em nenhum lugar esse conteúdo. É um conteúdo profundo, transformador, claro, você vai entender, tá? E aí, obrigado, Elo Coelho, já comprou, né? Então, o que acontece? Elo Coelho, isso aí. Deixa eu ver se tem algum aluno do clube. Tem algum aluno do clube que quer bater um papo aqui comigo? Vamos ver se a Daisy está podendo falar. Quem é a Daisy Sobrancelhas?
Cadê? Vou chamar aqui alguém para me dar. John Rodrigues, o Clube dos 5% Excepcional. Olha, Fala, Jacob. Daisy. E aí? Mas eu acho, nós conversamos da última vez ou não? Conversamos. Ah, então por isso que eu reconheci. Deixa eu desativar os comentários. Ah, por isso que eu te conheci com esses seus óculos. Aham. E aí, me conta de novo. Como é que está sentindo do clube? Então, eu estou apaixonada pelo clube. O conteúdo é uma coisa assim fora do comum. Hoje mesmo eu tive de manhã uma notícia que em outra época eu ficaria completamente identificada com o problema, eu ia sofrer, eu ia ter medo. Na mesma hora, esses ensinamentos, eles vieram assim na minha cabeça. Eu não pensei sobre isso, a coisa veio e aquilo se dissipou. Uhum. Aquilo não, o medo, a ansiedade, tudo isso não apareceu no meu coração, sabe? Você assistiu a aula de hoje? Assisti. Pela experiência que você está tendo no clube, o que eu expliquei hoje, isso é possível? É possível, é possível, total. Só que você tem que deixar acontecer. Foi isso que eu peguei. Num comentário, eu pedi para você falar do divino dentro de nós, né? E eu entendi isso. Na verdade, eu senti, pelas explicações, eu senti isso. Não foi um entendimento com a mente. Intelectual. Não foi porque no intelectual eu continuo tendo lapsos de dúvida. Isso é normal, é muito normal, isso é gradativo. Se você olhar lá, porque eu considero assim, o nosso espiritual, não gosto nem de usar a palavra espiritual, mas a nossa essência, o divino em nós, para mim, é o reino dos céus. É através dele, esse é o portal que nos conecta com o que é sagrado. Então, se você olhar lá, quando Jesus fala do reino dos céus, ele compara o reino dos céus com o fermento do pão. Pesquisa no Google. Aí ele diz que o reino dos céus é como o fermento do pão. Ou que o reino dos céus é como a semente do grão de mostarda, que ele usa muito esse exemplo. Sim. Que significa, vai crescendo, vai se expandindo. Então, muitas vezes, algumas vezes, é um choque e essa ruptura, e aí você... Mas quando você faz isso da maneira como nós estamos estudando, isso é gradativo, tá? Isso vai acontecendo, né? É como o fermento do pão, vai crescendo, 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 né? Esses lapsos são absolutamente normais. E uma coisa assim, ó, você nunca vai ser totalmente liberto das coisas desse mundo. Porque nós Exato. temos essa limitação. Você nem quer isso. Você nem quer isso. Você quer, você vai curtir, você vai apreciar as coisas e tudo mais, mas é aquilo que você falou. Você não vai mais deixar se afetar. Ó, tende bom ânimo. Eu venci este mundo, entendeu? Mas nós não somos Jesus, nós não estamos na altura dele, entendeu? Claro. Mas seguindo o exemplo dele, nós já vamos melhorar muito. E depois que eu comecei o clube, eu perdi uma amiga, uma pessoa muito querida, e eu senti tristeza, mas eu senti que eu senti um pouco de... Eu estava em paz. Eu vivenciei a dor, o luto, mas não no desespero. Muito não no desespero. E aquilo que você falou de ficar observando os espaços entre as estrelas e tudo,
Uhum. Eu me lembrei de quando eu era pequena, isso era uma coisa que me deixava feliz e triste ao mesmo tempo, porque eu sentia que isso não tem fim. Uhum. E é uma certa angústia, né? O que tem depois? Uhum. Aí eu parava de pensar, achava melhor parar, sabe? Mas é muito bacana. E eu tenho uma amiga que ela deve estar assistindo aí também, Uhum. e a gente está batendo bola assim o dia Uhum. todo, sempre, das aulas. E ela está totalmente transformada, Jacob. Eu vou te É. falar que ela está afiada, Janaína. E essas duas aulas, tu assistiu as duas aulas da mentoria Tocando Infinito? As Assisti, duas últimas? assisti a primeira aula, eu assisti 3 vezes. E a segunda? 3 vezes. E o A que, segunda, e o que, 2. que você está achando da mentoria? Essa mentoria, eu tenho, na verdade, 6 cadernos. Eu comprei mais um só para essa mentoria. E Uhum. aí eu imprimo tudo, eu encaderno tudo, o meu negócio é todo no esquema. Quer Uhum. ver? Aqui, ó. Ó, Ah, que legal. Tá ali, ó. Tá tá. aí, ó. Que bacana. É, É muito bacana. E esse essa, aqui, ó. agora, é isso mesmo. Uhum. E essas 2 primeiras aulas, você assiste a aula, aí você consegue pegar alguma coisa. Aí você reassiste. Aí outros insights acontecem. Uhum. Aí eu anoto mais um pouquinho. Aí na terceira aula eu falei, não vou anotar nada. Eu vou ficar só ouvindo, 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 e é como se a coisa já falasse aquilo tudo que eu já estou sabendo. Uhum. Aí eu sedimento. Uhum. Tá perfeito. Eu tô apaixonada, né? E aí vai chegar o final, depois dessas 10 semanas, e aí você vai dizer, poxa, agora o quebra-cabeça montou, eu quero ver tudo de novo. E aí você começa, e aí você vai ter o aprendizado, né? Aí que vai. Já percebi É, isso. porque aí junta tudo, aí você já tem todos os pilares, todos os portais, todas as bases. Daisy, que Sim. alegria, tá? Obrigado pela participação, tá? Obrigada. Tamo junto, tá? E segunda-feira a gente já tem uma aula preparada de Sim, tirar com o cascão da certeza. testa, tá E bom? lá em janeiro eu tô lá, Tá hein? em Gramado, vai ser bom demais, 100 pessoas numa sala, bem juntinho, de manhã até de noite. Já chamei os bombeiros para ficar atento, porque se pegar fogo, nós vamos apagar tudo, tá bom? Tá explodindo. Valeu, tamo junto. Um Valeu, forte abraço, querido. beijo, Tamo obrigado. junto, Deise. Tchau, tamo Tchau, junto. tchau. Então é isso aí, pessoal. Vamos ver se tem mais alguém rapidinho. Já está ficando tarde, amanhã o povo tem que trabalhar. Espero que você já tenha se inscrito para aproveitar essa chance de estar comigo ao vivo lá em Gramado. Em fevereiro, a gente vai ter. Pergunta, Kelly. Pergunta. Vamos ver. Guaci. Aí eu não vou conseguir responder a pergunta, porque. Cadê a. Vamos ver se a Guaci está aqui. Vamos ver se a Guaci é aluna. Não, eu não lembro dela. Cadê? Ela nem posso chamar ela. Não sei por que eu não consigo chamar, porque diz assim, ó, vamos ver. Fixar comentário, vamos ver. Não consigo chamar, então vamos lá, vamos ver. A Simone disse que é a vizinha dela. Vamos ver, Maria Viana. Quem é Maria? Maria Viana, eu acho que eu conheço. Maria Viana é lá de Santos. Vamos ver se a Maria Viana está aí. Acho que eu chamei ela. Vamos ver se apareceu uma pergunta aqui. Eita, deixa eu Obrigado por virar. tudo. Eu conheço você, Maria. Cadê minha câmera para eu virar, gente? Não sei, eu estou vendo o seu porão. Tá vendo o meu portão? Deixa eu virar. Chega, socorro. Calma. A meia Aqui, hoje chama virou. Arley. Virou, cara. Tu ainda tá no Meu clube? amado, cadê você que eu não vejo você? Só vejo a minha agora. Você tá me vendo? Te vendo, pode falar, tá 100%. Agora,
tu ainda está no clube? É lógico, né? Estou completando 2 anos, completo 20, se for o caso. Que maravilha! E o que que tu diria para quem está em dúvida em relação ao clube? Jacob, eu quero fazer um convite especial, né, para essas pessoas, né? Principalmente, caiu? Não, Tá me estou te ouvindo, vendo, né? estou te vendo. Tá. Então, assim, ó, eu quero dizer para vocês, né, que tem um certo temor, né, com o conteúdo do clube, porque é um conteúdo de verdade, denso, mas é um conteúdo libertador. É tudo aquilo que você está procurando e a gente sai futucando de galho em galho, juntando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente não dá esse passo aí que é fundamental. Essa mentoria que tu está fazendo, né, já estava mesmo na hora de você colocar esse assunto que é mais assim delicado, né? Porque mistura um pouco da religiosidade com a espiritualidade, que não é o que as pessoas querem ouvir, mas que a gente necessita. Então, se você que está acompanhando essas séries, né, que você vem fazendo no Instagram, dando oportunidade de 10 mil pessoas, 8 mil, 9 mil, 5 mil pessoas, e quando chega a hora de chamar, as pessoas ficam com o pé atrás, é de verdade o seu melhor investimento. Né? Se você, para pagar uma mentoria com você, né? A gente tem 4 durante o mês, né? Então a gente tem umas 8 horas com você, que muita gente, se fosse pagar, não poderia. Então, quando você faz esse investimento no clube, além do material que está lá, de verdade, não tem escola para você encontrar. Quando você bate no peito e você diz assim, você não vai encontrar o que a gente tem aqui, é verdadeiro. Tá? Então, se as pessoas, se elas quiserem de verdade mesmo fazer um benefício para elas, esse é o lugar. Além da gente lá dentro mesmo, que a gente faz novos amigos, a gente começa a estar com pessoas que estão olhando para o mesmo lugar, que estão tendo as mesmas dificuldades. A gente vê as pessoas que vão chegando, às vezes, naquele desespero, né? De querer entender, porque a gente já está lá bem mais tempo, e a gente vai tranquilizando, que é um processo mesmo, mas é um processo de evolução. Evolução de alma, evolução de mente, evolução de tudo. A gente aprende a desconstruir essa história de você, às vezes, querer punir o corpo o tempo todo, ou querer punir a mente o tempo todo, e não se encontrar em nenhum lugar, nem o outro. Se nós somos tudo, e se Deus nos deu tudo, é porque tudo é bom. A gente só precisa aprender a usar tudo isso, tá? Então, esse é o meu recado. Vem para a família, porque essa família é extraordinária. Tá bom? Você já está há 2 anos no clube. 2 anos. O que faz uma pessoa... Porque muitas vezes tu compra tu já comprou algum produto, algum curso, já investiu e não terminou ele? Vários. E não é brincadeira, são vários, tá? Então, ali da pandemia para cá, eu joguei fora, porque você termina não se identificando, não tem vontade de continuar com o assunto, eu joguei fora mais de 10 mil reais em cursos, tá? Então, eu comecei, eu achei que era tudo aquilo, e você, às vezes, no pitch de venda, você fica ali enlouquecido, mas quando você vai abrir o material, ou não fala mais com você, ou o que as pessoas estão entregando é menos do que aquilo que você esperava, que realmente não faz. Então, quando eu entrei para o clube, e eu lhe acompanho, ó, desde o primeiro tempo lá, desde lá do Joel J, mas eu não entrava para o clube porque eu achava que eu não ia dar conta do assunto que é colocado lá dentro. Até o dia que eu tomei coragem e realmente a gente vai para aprender, para estar junto, para estar com os cadernos, né? Como todo mundo fala aí. Você fica o louco do caderno, parece que está psicografando, porque não é só o que você preparou, é o que você diz, é o que você solta, é o que você tem vontade de falar naquele momento. Então você volta, você assiste, você pega mais insights. Hoje eu estou como essa menina, né, das sobrancelhas. Eu assisto, eu reassisto, eu escrevo se eu quiser, se eu não quiser eu só escuto, e eu monto lives em cima, eu ensino, eu gosto de colocar para fora esse assunto que você nos dá. Né? Então, eu vejo com o olhar de quem está aprendendo para ensinar. É uma covardia tudo isso que você ensina para a gente só pegar para a gente. Né? E a gente não vai socar mesmo para as outras pessoas, não, mas tem outras pessoas que gostariam de saber tudo isso que você fala. Então, é por isso que eu estou no clube, eu vou continuar no clube, e eu gosto não só do que está dando agora, mas também das coisas que já estão lá, das mentorias que estão sendo colocadas lá, que você, em qualquer aula que você abrir, você encontra, é como se fosse, é mais do que uma carta de baralho, né? Qualquer aula que você abrir, você aprende se você tiver aberto. Tá? E você trabalha com o quê, Maria? Eu sou terapeuta
terapeuta. Então, para mim, você é um bálsamo. Que legal. Você trabalha com pessoas também. E isso te Aham. ajuda? O que você aprende no clube te ajuda? Completamente, né? Primeiro porque é como se você fosse o meu terapeuta, Uhum. né? Então, eu realmente, eu me curo de verdade, tá? Eu curo tudo aqui na minha mentalidade, eu curo nas minhas emoções. O que me levou a você foi você dizer assim, olha, tudo o que estão lhe oferecendo por aí, se você realmente você encontrar, se você se livrar do seu falso eu, você não vai nem precisar mais de terapia, você não vai precisar de mais nada. Por quê? Mas a gente descasca muito desse assunto para poder você chegar e entender que é isso Sim. mesmo. Quando você entende a sua verdadeira essência, você não precisa mais nada, não existe separação, não existe nada. Só que as pessoas não sabem ainda tudo isso, então ainda precisam da gente como terapeuta para poder você ir Sim, devagar, sim. levando eles por esse caminho, né? E me ajuda bastante, sim, em tudo. Legal. E você mora em Santos, né? Eu moro em Santos. Eu ainda vou dar um abraço em você quando você estiver aqui em São Eu Paulo. vou ir aí uma hora dessas. Que legal. Maria, muito obrigado Gratidão. Eu pela que sua. agradeço, viu? É, Eu costumo dizer para todo mundo, e eu sou de partilhar mesmo, e compartilhar, e botar fogo em tudo, e colocar você nos meus stories, pinto e bordo mesmo, porque eu assumo você como meu mestre, né? Eu escolhi você. É que nem um animalzinho de estimação, eu escolhi você para você me mentorar. Então, onde você estiver, onde você falar, eu posso até não concordar com alguma coisa, eu não ter ainda a uhum. capacidade de assimilar tudo aquilo, mas eu estou aberta para ouvir, é diferente, eu estou aberta, eu estou sem barreiras para poder agradecer a Deus de ter colocado no meu tempo, na minha geração, uma pessoa como você que pode estar me orientando. E o convite que eu deixo para as pessoas é exatamente esse. Você não paga para a gente falar bem de você, você merece o nosso respeito e você merece que a gente esteja aplaudindo você de pé pelo seu, como você falou hoje para a menina, por que você faz isso? Porque é da sua natureza fazer, Uhum. né? Então, você faz daí e a gente abraça do lado de cá. Gratidão, viu? Tamo junto, muito obrigado, pessoal. A Maria, eu já acompanho, ela faz lives maravilhosas. Então, se você está assistindo aí, siga, clique ali em cima, siga a Maria, porque vale a pena. É uma grande figura, tá? Eu conheço ela porque ela está quase todas as segundas-feiras, eu vejo ela ao vivo na Uhum, aula. uhum. Você sabe por que é que você não vê mais? Porque eu aprendi com você também, né? Eu chego, eu dou boa noite, eu faço alguma coisa, mas depois eu já desligo os comentários, porque senão a gente fica envolvido ali, que é muito bom, sai muita coisa boa, mas eu tô ali para pegar o seu conteúdo. Então, quando você provoca, a gente volta, mas eu tô sempre com os comentários desligados. Maria, um forte abraço, obrigado por Gratidão, boa tudo, noite, tamo viu? junto, Foi um tá? Tamo prazer, junto. tamo junto. Vem para o clube, pessoal, vem para a família. Vamos lá, então, ó. Pessoal, eu vou encerrar por aqui, porque já tá ficando tarde, tá? Nem é tão tarde, 10h30, mas você precisa se inscrever. Os 40 primeiros vão estar ao vivo comigo, lá em Gramado, se assim desejarem. 8 horas lá, batendo, sentado numa mesa, numa cadeira, sentado na cadeira, com a mesa na frente, caderninho, eu explicando. E, mais importante, 1 ano comigo. Imagina, essas 3 aulas, toda semana você vai estar comigo, vai ter toda a orientação, todo o direcionamento, tudo isso. Você viu? A Maria falou, a Deise das sobrancelhas falou, poderia trazer um monte de pessoas aqui, mas já tá bom, tá? Não é para todo mundo, não é para todo mundo. Se você acha que não é para você, daqui 1 ano, daqui a 2 anos, você vai entrar para o clube e você vai lembrar do dia que você perdeu, o tempo que você perdeu. Mas é isso aí, tá? Eu vou agora dar uma pausa nas minhas lives, preciso descansar um pouco, preciso cuidar melhor, ainda mais dos meus alunos do Clube dos 5%, da mentoria, o fim de ano está chegando. E isso é importante, você entrar nessa mentoria, porque você vai entrar já no ano de 2024 com um estado de espírito totalmente diferente. Então, não te distraia, não vacile. Tamo junto. Te vejo na aula de segunda.